Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetãocast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E se você não ficar em pé na onda conservadora, você vai levar caixote. Então, o tema desse episódio é sobre justamente isso, os surfistas da onda conservadora. Pois é, né, que ficava falando aí que existe uma onda conservadora no Brasil, principalmente depois das manifestações de 2013, que foi chamado aí, o termo em inglês, turning point na política brasileira, principalmente aí quando o povo brasileiro de fato acabou saindo às ruas, apesar que, claro, quem começou aquelas manifestações de 2013 foi a esquerda, foi grupo de esquerda, o movimento Passe Livre. Eu vou ter que falar desse livro mais uma vez aqui no podcast, que é o livro Por Trás da Máscara, do Flávio Morgenstern, que explica muito bem todas as circunstâncias que ocorreram aquelas manifestações. E aí, enfim, aquilo ali foi digamos assim, o ressurgimento da direita no Brasil, o que se chama de direita, que né, o Olavo de Carvalho fala que é um arranjo aí todo estrupiado, para não dizer outra coisa. Enfim, aí, como falei, né, que assim, a imprensa fala que existe uma onda conservadora no Brasil, vindo principalmente com a ascensão de Jair Bolsonaro, quando ele era apenas um deputado. Ele falava coisas que a imprensa falava que eram polêmicas, que eram contra os gays, contra os negros, contra as mulheres, mas que a boa parcela da população, que é conservadora, o povo brasileiro é extremamente conservador e cristão, mas infelizmente, como os meios culturais acabaram todos indo para a esquerda, o povo acabou ficando na espiral do silêncio, como eu falei em episódios anteriores. Somente naquele episódio lá da munição para a esquerda. Que é o episódio 5, se não me engano. Então, o Olavo de Carvalho, tá falando dele de novo. Ele falou que assim, se houvesse assim, um candidato com viés conservador, ele ganharia. Foi o que o Bolsonaro, ele era esse candidato conservador, ele acabou ganhando. Mesmo com a imprensa contra, mesmo com todos os meios aí acadêmicos, meios culturais contra, ele acabou ganhando a eleição de 2018. E na carona dessa onda Bolsonaro, onda conservadora, vamos dizer assim, veio muita gente aproveitadora. Que até outro dia, antes, vou colocar assim, um período, vamos dizer assim, antes ali, quando houveram aquelas manifestações pró-impeachment da Dilma, aí teve lá manifestações de 2013, depois teve lá manifestações pró-impeachment da Dilma, veio muita gente nessa onda, né? Que, voltando, por que a imprensa acabou chamando isso de onda conservadora? Porque é o seguinte, muita gente, eu falei, as pessoas estavam saindo da espiral do silêncio aos poucos, e aí, principalmente nas redes sociais, e aí, eu falei, foi o despertar do conservadorismo do povo brasileiro, que acabou sendo assim, se opondo a muitas pautas progressistas que a imprensa divulgava, que tinha muito na mídia, nas novelas, enfim, aí a imprensa acabou de forma pejorativa chamando isso de onda conservadora, e isso deixou esse pessoal dos meios culturais, do establishment, meio apavorado, falando que... Aí começaram a associar com fascismo, com nazismo, com, sei lá, com obscurantismo, enfim, tudo bando de ismos para justificar isso aí. Então, na verdade, isso está intrínseco no povo brasileiro, essa questão de ser cristão e conservador. Agora, voltando aí pro pessoal aí que se aproveitou. Então, mais ou menos ali no impeachment da Dilma, veio
ali o crescimento do MBL, de outros movimentos de rua, que acabaram aí, assim, jogando para si, né, a responsabilidade pelo impeachment da Dilma. Né? Eles aí que derrubaram a Dilma, graças aí à liderança dos movimentos de rua, que não sei o que. Enfim, aquela coisa do filho, né, do filho feio não tem pai. Então eles estão aí sempre aquela coisa querendo que é o pai da criança do impeachment, que acho que na minha opinião, de muita gente, o pai do impeachment foi justamente o próprio establishment, que já não aguentava mais a Dilma. A Dilma fez tanta bobagem com o presidente que nem o establishment queria mais que ela estivesse na presidência. Enfim, agora eu falei, teve aí essa onda aí para impeachment da Dilma, porque justamente esse povo aqui até outro dia tava lá, não falava nada contra o PT, não fazia nada contra o PT. Eu tava lá ali juntinho com os petistas. Aí quando sei lá, acabou o dinheiro, quando houve aí a crise econômica, quando começou o PT ficar em baixa, aí esse povo acabou migrando para a ascensão aí da direita, ascensão aí dos conservadores, a ascensão de Bolsonaro. E aí falou, não, aí Bolsonaro tem que ser presidente, sei lá, tá lá, tirando fotinha com o cara. Quando na época de campanha tava lá juntinho, quando ele sofreu a facada, Bolsonaro sofreu a facada, ela tava lá no hospital, não sei o que. E aí muita gente desse pessoal, movimento de rua, de youtubers, eles acabaram entrando aí pra política. E aí muitos acabaram elegendo-se. E aí o que aconteceu? Aí tá lá, chegou lá em Brasília, chegou qualquer cargo aí que conseguiu. Aí começou Aí quando a coisa começou a apertar, quando o Bolsonaro já presidente, e quando ele mais precisava das pessoas que o apoiavam, pelo menos na época de campanha, esse povo acabou pulando fora do barco. Porque é o seguinte, algum desse pessoal aí que se dizia, né, o conservador, se dizia da direita, eles, sei lá, eles queriam algum cargo. Vamos falar o português claro aqui. Eles queriam um cargo. Tá, quer esse exemplos? Vou dar exemplos. Alexandre Frota. O maior exemplo disso. Então, um exemplo claro desse tipo de gente que estava surfando na onda conservadora era Alexandre Frota. Porque ele estava ali junto com esse pessoal aí, artista, pessoal do Projaquistão, do pessoal ali degenerado. Tava lá, fez até filme pornô. E tava lá e, sei lá, ele tava ali em baixa, não conseguiu mais nada. Aí ele resolveu, vendo que era moda falar mal do PT, virou moda. Porque assim, tinha muita gente, poucas pessoas na internet mesmo. Muita gente usava o Orkut, muita gente usava MSN, essas coisas, as redes sociais ali dos anos 2000, ali na segunda metade dos anos 2000, falavam contra o PT e tal, mas só que, é claro, no auge do lulopetismo. Você não podia falar mal do PT, mas tinha gente lá combatendo, mesmo assim. Ali estava ali meio que escondido. Mas quando o PT estava em baixa, aí teve mais redes sociais, né? E aí virou moda falar mal do PT. Aí voltando aqui ao Frota. Como virou moda falar mal do PT, mais ou menos ali, 2015, 2016, quando o governo Dilma estava em baixa, ela estava aí para cair e acabou caindo.
ele acabou aí se aproximando de Bolsonaro. E com isso ele acabou sendo eleito deputado federal lá por São Paulo. Mas só que a coisa com a relação dele com o Bolsonaro começou a deteriorar, entre aspas, quando o Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura. Obviamente que, assim, pelo menos o que dá para se pensar que o Frota queria alguma coisa do Ministério da Cultura, ou ele para ser ministro, não sei. Mas aí, como o Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, que virou apenas uma pasta do Ministério da Cidadania, e é que o Bolsonaro falava, você conta aí a Lei Rouanet, a lei de incentivo a artistas, a lei de incentivo à cultura, que assim, a questão da Lei Rouanet agora virou meio que quase um xingamento, porque é o seguinte, a Lei Rouanet era da época lá do governo Collor, foi o ministro da Cultura, né, Sérgio Rouanet. Ele deu essa lei lá do governo Collor para incentivar a cultura. Só que é o seguinte, quando o Gilberto Gil assumiu o Ministério da Cultura em 2003, lá no governo Lula, ele acabou assim, só captando verba ali pra galera aí da patota da Globo, da patota ali a gente chama do Projaquistão, esses artistas lá. E por isso que esse pessoal, ele defende com unhas e dentes a Lei Rouanet, defende com unhas e dentes o PT. Então não tem nada de ilegal receber dinheiro, né, do governo, esse incentivo da Lei Rouanet, mas é bastante imoral, porque muitos artistas ali têm dinheiro, são ricos, têm recursos, mas mesmo assim eles querem receber dinheiro do governo. Então, voltando aqui ao Frota, ele começou a falar mal do Bolsonaro assim que assumiu como deputado, começou a falar mal do Bolsonaro, principalmente nessa questão do Ministério da Cultura, do fim do Ministério da Cultura e da questão de ser contra a Lei Rouanet. E com isso, depois de várias críticas, teve a questão da reforma da Previdência, que ele acabou não votando no segundo turno, e isso fez com que ele fosse expulso lá do PSL, né? Partido onde Bolsonaro está. E que muita gente veio, falei dessa onda toda, essa onda do Bolsonaro, muita gente acabou se filiando ao PSL. E que eu ainda vou chegar lá no PSL. Então o Frota acabou sendo expulso, aí tá indo pro PSDB. Bem, eu não sei, até o momento tá gravado esse podcast, tava ali se filiando ao PSDB. Mas enfim, o exemplo que eu falei foi o Alexandre Frota como esse surfista da onda conservadora. Outra também dessa questão de artistas, questão cultural, foi o Lobão. É o Lobão que até outro dia tava lá não falava nada dos governos petistas, tá lá, não conseguiu nada com o pessoal, com os artistas que ele chama aí de máfia do Dendê. Aí, como eu já tinha dito no outro podcast, no outro episódio, que acho que foi o episódio 2, que eu falei que quando vinha gente da direita falando, poxa, o Lobão fala do pessoal da máfia do Dendê, né? Que é Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, esse pessoal é Dendê porque é pessoal da Bahia. Eu ficava, o Lobão falava como se tivesse com inveja desse povo. Eu não me ligava, eu achava, como ele tava, como falei, aí surfando na onda conservadora, eu não percebia isso. Mas depois que ele começou a atacar o governo Bolsonaro gratuitamente, aí eu percebi que de fato ele estava falando com um tom de inveja. Eu falei, apesar dele ser todo de esquerda, o pessoal
Aí chama a máfia do Dendê, Projaquistão, enfim. Eles são todos de esquerda, mas pelo menos eles são reconhecidos. O Lobão tava ali em decadência nessa questão aí, ali musicalmente. Aí ele resolveu aí do nada, como falei, surfar na onda conservadora, bater no PT e tava lá de Bolsonaro, tá? E quando ele, acho que pelo mesmo motivo do Frota, queria algum cargo de Ministério da Cultura, alguma coisa, não conseguiu, ele acabou aí gratuitamente batendo aí no Bolsonaro. Então, falar da questão do PSL, né? Eu falei, muita gente entrou aí na onda do Bolsonaro e acabou filiando-se ao PSL, porque foi o único partido que o Bolsonaro podia filiar para se candidatar à presidência. É porque ele estava lá no PSC, né, Partido Social Cristão, no Pastor Everaldo, e aí tem algum problema, por exemplo, o partido lá estava apoiando gente lá do PCdoB, lá em São Luís do Maranhão, aí o Bolsonaro resolveu sair fora do partido, e o PSL acabou sendo o partido que o acolheu. E com isso veio muita gente na onda. E como falei antes, muito assim, youtubers, esse pessoal de movimento de rua, começaram a entrar para política, começaram a se filiar. E assim, no PSL, o pessoal que veio, assim, acabou filiando, não, veio muita gente boa, mas também veio muita gente aproveitadora. Como foi o caso do pessoal que acabou indo para a China lá no começo do ano. Os deputados, né, parlamentares acabaram indo para fazer uma caravana na China, falando, não, tem lá tecnologia de reconhecimento facial, não sei o que. Aí esse povo acabou indo para lá. Aí e nada, o pessoal lá foi, falou, não, isso aqui é o socialismo light. Não, aqui os chineses foram muito gentis com a gente, não sei o que. Então, eu falo no primeiro episódio do Zetão Cast, falo justamente sobre esse pessoal da China, que eles falam aí que você pode até pensar, não, porque ele fala, não, a China é comunista, mas pô, eles devem pensar assim, não é aquele pessoal da lacração aqui do Brasil, não é político como Marcelo Freixo, como a Gleisi Hoffmann, Manuela Dávila, esse pessoal aí não é desse tipo. Então eles ficam pensando, de boa, né? Pô, os chineses não são assim, pessoal da lacração. Os caras são comunistas de velho de guerra. Os caras sabem muito bem da parada, eles sabem enganar. E aí foram lá, vamos pra China, esse negócio de... Foram ver o negócio de reconhecimento facial da Huawei, a empresa lá que ninguém quer, assim, nenhuma grande potência quer essa empresa por lá, só o Brasil aceita de bom grado esse tipo de empresa. Então esse povo aí foi pra China, isso mostrou que esse povo realmente ele não tinha o conhecimento ali do que é comunismo. Eles acham que comunista é igual aqui do Brasil, como comunistas aqui do resto do mundo é igual os comunistas daqui do Brasil, que são mais voltados para essas pautas aí diversitárias, pautas de progressistas, sendo que os comunistas são bastante voláteis nessa questão de mudar de pauta. Eles mudam, né, o Olavo fala, né, eles mudam o comunista muda de pauta como se muda de cueca. Então, muita gente aí do PSL entrou nessa onda do Bolsonaro, só que não tinha o menor conhecimento, não tinha a menor bagagem intelectual para saber a questão da China. E também muita
muitos deputados lá do PSL colocando assim, umas leis inúteis, tipo, o outro lá quer proibir jogo, porque com jogos violentos, porque teve lá um atentado lá em Suzano, em São Paulo, que a imprensa logo atribuiu a jogos. Aí o deputado foi lá, queria proibir jogo. Aí, enfim, muita lei inútil. E fora que um partido totalmente confuso, porque muita gente ali não se entende, a liderança do partido não se entende com a outra liderança. Aí é tudo ali bem diversificado, ninguém se entende. Mas tem gente aí que diz que o PSL banca milícias digitais, porque assim, simplesmente principalmente o pessoal liberal, né, e fica falando que existe aí milícias digitais do PSL, sendo que o PSL é uma bagunça. Aquilo lá é o partido de aluguel de gente que acabou surfando nessa onda conservadora. Então, falando aí, eu falei do Bolsonaro, né? Porque assim, a onda conservadora, a onda com Bolsonaro são coisas assim quase sinônimas. Mas teve uma outra onda um pouco acima dessa, que foi a onda aí, a onda olavista, a onda de assim, a pessoa que assim, se dizia de direita, se dizia conservadora, que apoiava Bolsonaro, também apoiava Olavo de Carvalho, admirava Olavo de Carvalho. Tanto que, claro, falei, lá de 2013, pessoas começaram a reconhecer a obra do Olavo, e o Olavo vinha falando disso, questão de Foro de São Paulo, questão da China, questão de muita coisa, que, claro, a imprensa não vai falar. Ele falava disso desde os anos 90. E só foi reconhecido já de 2013 para cá, nos anos 2010. E aí todo mundo aí virou uma moda principalmente assim no YouTube. A de gente lá bota assim com o livro do Olavo, o mínimo que você precisa saber para ser um idiota. Aí tá ali no fundo. Ali passa pra pagar, não. Só que eu tô conservador pra caramba. Tô aqui, ó, livro do Olavo pro ladinho. Ali no cenário. Mas quando na verdade você vai ver essa pessoa não leu o livro. Não leu esse livro e não leu nada do Olavo. Mesmo assim, repetir, o Olavo tem razão, o Olavo isso, o Olavo aquilo. Mas quando o Olavo começou a falar sobre o governo Bolsonaro ali, algumas coisas, dar algumas sugestões, a criticar os generais que estavam fazendo bobagem no governo, aí esse pessoal aí, os surfistas, começaram a falar: o Olavo atrapalha o governo, o Olavo é guru do Bolsonaro, acreditando naquela coisa da imprensa, o Olavo isso, o Olavo aquilo. Falei do Lobão, o Lobão ele começou a se voltar contra Bolsonaro, assim, quando ele começou também do nada a atacar o Olavo, dando aquela narrativa de que o Olavo está atrapalhando o governo, está atrapalhando as instituições. Ele chama o bolsolavismo. Então, uma narrativa que a imprensa fica enchendo o saco, falando que o Olavo é um guru da direita, um guru da extrema direita, é o guru de Bolsonaro. E aí muita gente, quando chegou aí no governo, e também na questão da China lá, do PSL, o Olavo bateu nesse pessoal, e muitos desses deputados acabaram batendo no Olavo também. Isso é uma questão de uma grande ingratidão, porque antes na época de campanha, ou antes lá da eleição do Bolsonaro, estavam lá todo mundo, o Olavo tem razão, o Olavo isso, o Olavo maravilhoso, o Olavo não sei o que. Mas quando finalmente chegou lá no poder, quando o Olavo lá deu um pito no pessoal, aí tá atrapalhando, não sabe de nada, não sei o que. Então, é isso. Esse pessoal surfista também surfou na onda olavista. Enfim,
Isso mostra que, de fato, assim, eu falei, a direita no Brasil, ela tá começando aí a ressurgir, porque assim, ela acabou graças aos militares, né, pelo regime militar, que acabou perseguindo. Essa fala da perseguição da esquerda, mas os militares também perseguiam a direita. Perseguiram lá o Carlos Lacerda, que era o grande líder da direita na época. E aí, o que aconteceu? Assim, quando eles saíram do poder, como tudo foi tomado as questões culturais foram todas tomadas pelos esquerdistas, aí quando os civis finalmente voltaram aí ao poder, só tinha esquerda. E eu falei, a partir de 2013 começou a surgir a direita. O Bolsonaro sempre foi ali representante da direita, mesmo quase sozinho. Agora que chegou mais gente, eu falei, alguns de fato estão ali do lado do Bolsonaro, estão ali realmente de direita, mas muita gente, como esses surfistas, até outro dia estavam lá, eram esquerdistas, ou eram ali pró-PSOL, pró-PT, pró-PSDB, e aí do nada viraram aí os conservadores, os direitistas, assim, os olavistas, os bolsonaristas, enfim. Então, é isso que eu tinha para falar dessa onda conservadora, desses surfistas da onda conservadora que, assim, alguns episódios, como falei, episódios como o Olavo criticando generais, a questão das manifestações de 26 de maio, que essa questão foi muito importante para justamente meio que definir a direita, né? Começar a definir a direita, porque a direita é todo um arranjo ali, um bala de gato. Porque justamente o MBL começou a criticar manifestações e tal, e vieram com aquela narrativa de que manifestações era para fechar Congresso, fechar STF, não sei o que o Bolsonaro está desesperado. Porque, de fato, segundo aí a entrevista que o Dias Toffoli, né, o atual presidente do STF, deu lá à Veja, realmente havia uma tentativa de golpe ao Bolsonaro e vamos dizer assim, a manifestações mútuas. E aí, justamente na época ali, antes das manifestações, esse povo aí, esses surfistas começaram a pular do barco. Porque vieram com aquela narrativa, a MBL começou a replicar aquela narrativa, que é para fechar Congresso, fechar STF, não sei o que. Aí falaram, não, isso aí é radical demais, não, sei o que, eu não concordo não, sei o que. Então, muita gente pulando o barco aí. E claro, a imprensa tá falando, são os bolsominions arrependidos, vejam bem. E eu justamente vou finalizar aqui e falar do MBL, que também foi um dos grandes surfistas da onda conservadora. Porque é o seguinte, os liberais, eles falam para sua própria bolha. Isso eles não vão admitir. Mas eles falam, eles estão dentro de uma bolha. E para isso eles precisam se apropriar de pautas conservadoras. Então, o MBL fez muito isso. E a imprensa começou a falar que o MBL são os ultraconservadores, ultradireita, extrema direita, o MBL. Mas aí o que acontece? Aí uma entrevista recente do líder do MBL, um dos líderes, né, o Renan Santos, ele basicamente pedindo desculpas para a imprensa, na entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, ele pedindo desculpas. A imprensa, veja bem, né, você tá atacando a imprensa, não sei o que, fomos assim radicais, na qual a gente tá pedindo desculpa, a gente agora é a direita moderada, a direita paz e amor, enfim, a direita permitida. Então como eu falei, o MBL
copiou de muita pauta conservadora, principalmente na questão lá da exposição lá, Santander Queen Museum, que o Renan Santos pediu desculpas à imprensa por causa disso, dessa questão, porque ele, na época, o MBL foi massacrado pela imprensa, pela esquerda, por conta desse episódio. E claro que eles se aproveitaram, porque o povo ficou revoltado com aquilo ali, o povão mesmo. Aí o MBL meio que, como se fosse, tô à frente aqui. E a imprensa começou a responsabilizar o MBL por isso, pelos protestos. Como falei, sem os conservadores, o MBL, os liberais em geral, eles não seriam nada. Porque o liberal vive na própria bolha. Essa é a verdade. Então, é isso que eu tinha a dizer sobre essa questão desses surfistas da onda conservadora. E vou falar um pouco no caso pessoal meu. É o seguinte, eu só fui entender de política recente, né? A partir de 2016, mais ou menos, comecei a entender sobre política, mas sempre fui conservador. Eu sempre fui católico, eu sempre achei errado essas pautas progressistas, mas justamente eu não tinha assim, um representante na política, não tinha com quem falar, não tinha com quem, enfim, conversar sobre isso, porque tava tudo ali, era tudo tomado ainda está, né? Tudo tomado pelas pautas progressistas. Mas agora que, conhecendo pessoas que compartilham da mesma ideia que eu, aí as coisas estão mudando. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem e até a próxima.